Neste vídeo vamos definir, e mais importante do que isso, vamos ver quando é que nós devemos aplicar combinações, arranjos ou permutações nos problemas de contagem. Vamos começar por definir as fórmulas e tentar percebê-las, e depois será dado um exemplo para cada, ok? Então vamos começar pelas combinações. O que é uma combinação? Bom, uma combinação representa-se por este símbolo, um C, e vai ter dois números que a vão definir, um em cima e outro em baixo, neste caso representados por N e por P, e é dada por esta forma. E porquê é que é dada por esta forma? Isto é demonstrável, ok? Eu aqui vou apenas explicar o significado. Vocês devem saber esta forma. E este significado vem de onde? O que é que faz uma combinação de N, P a P? Vamos supor que o N é 10 e que o nosso P é 3. No caso das combinações, este número P nunca pode ser superior ao número N, ok? No máximo pode ser igual. Então, uma combinação de 10, 3 a 3, o que é que faria? Vamos supor que estamos a falar de pessoas, um grupo de 10 pessoas. Se fizéssemos combinações de 10 pessoas 3 a 3, o resultado que nos dava esta conta, aplicando esta forma, era todos os grupos de 3 elementos que é possível fazer com essas 10 pessoas, ok? E estamos a supor fazer grupos de 3 elementos com essas 10 pessoas, não interessando a ordem. Ou seja, não é para sentar, por exemplo, as pessoas em fila no cinema. Não é para isso. É apenas fazer os grupos. Ok? Porque para isso vai haver outra ferramenta que vamos ver a seguir. Portanto, o que uma combinação faz é fazer grupos de P pessoas de um determinado universo N. Ok? Lá está, sem interessar a ordem. Portanto, ser a Maria e o João e o Pedro é o mesmo que ser o Pedro, a Maria e o João. No caso, fazemos um grupo de 3, não interessa a ordem, não é? E é dada então por esta expressão n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. A próxima ferramenta para utilizarmos nos problemas de contagem são então os arranjos. Arranjos sem repetição. Os arranjos sem repetição são dados por esta forma. Representam-se por um A maiúsculo, tem também os dois números que os vão definir, cá em cima e cá em baixo, o N e o P. E vamos supor também que aqui o N era 10 e o P era 3. E são pessoas também, por exemplo. Íamos fazer um arranjo de 10 pessoas 3 a 3. O que é que esta forma nos dava? Dava-nos todos os grupos de 3 pessoas, que era possível fazer com as 10, mas neste caso trocando as pessoas entre si. Ou seja, o grupo formado pelo Manuel, a Maria e o João não era um único grupo. Tínhamos esse grupo, Manuel, Maria, João, mas depois tínhamos o João, Maria e o Manuel. Íamos ter, só com essas 3 pessoas, íamos ter 6 situações diferentes, ok? Que era trocá-los de lugar entre si. Portanto, nós vamos utilizar este arranjo quando nós pretendemos fazer grupos, sim senhora, mas nesse problema interessa trocar as pessoas. Ou pode ser, por exemplo, arrumar livros. De quantas maneiras conseguimos arrumar livros numa prateleira? Aí temos que trocar os livros, não é? Códigos para o cofre, por exemplo. Quando estamos a falar de números, interessa trocar os números se estivermos a falar de códigos, não é? E portanto aí teríamos que utilizar um arranjo, ao contrário das combinações que não pressupõem essa troca de lugar. Ok? E é dada então por esta forma. Reparem que as fórmulas são parecidas, mas nas combinações temos aqui um P fatorial. Este P fatorial resulta exatamente disso. Reparem, nós aqui não estamos a dividir por P fatorial, porque nós queremos exatamente que o resultado desta conta nos dê as trocas todas. Como nas combinações isso não nos interessa, e como esta expressão aqui por si só, o n fatorial a dividir por o n menos p fatorial, nos dá todos os grupos de p elementos e trocando-os entre si, como nós aqui nas combinações não queremos trocar, temos que dividir por essas repetições. Este p fatorial o que está a fazer é compensar essa troca que se faz aqui nestes arranjos, ok? Bom, vamos ver agora os arranjos com repetição. E os arranjos com repetição representam-se por um A também, mas tem uma linha aqui no canto superior direito. Temos também os números N e P a defini-lo, ok? E estes arranjos com repetição o que é que pressupõem então? Nós vamos fazer grupos de coisas, não é? De N coisas vamos fazer grupos P a P. Aqui se calhar pessoas já não fará muito sentido, é mais problemas com números ou assim. Porquê? Porque aqui pode haver repetição. Porquê é que com pessoas não fazia sentido? Reparem, num grupo de 10 pessoas vamos agrupar 3 a 3, mas podíamos fazer o grupo, por exemplo, da Maria, Maria, Maria. Ora, isso com pessoas não será possível, não é? E, portanto, um arranjo destes pressupõe que há
a repetição do mesmo elemento, uma ou duas ou três vezes, seja às vezes, mas pode-se repetir. O que não acontecia nestas ferramentas aqui duas que eu falei, as combinações e os arranjos, sem repetição. Isso não acontece, não se podem repetir os elementos, ok? E é dada então por a expressão n elevado a p. Eu depois terei vídeos específicos para cada ferramenta destas a explicar porque é que estas formas são assim, ok? Neste momento o que eu pretendo é que apresentar as formas, tem que as saber, e apresentar mais o significado, o conceito das ferramentas. Isto é o mais importante para os exercícios, é vocês saberem quando é que vão aplicar uma ou outra, então tem que perceber o que é que elas fazem, ok? E por fim vamos ver as permutações. As permutações são um caso particular aqui destes arranjos, já vamos ver melhor por aqui. E pronto, então uma permutação de n elementos representa-se por um p. Imaginem que era a permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. Isto depois, ao fazer os exercícios, vamos perceber bem porque é que o fatorial troca os elementos todos entre si. Ok? E uma permutação faz exatamente isso, é trocar n coisas entre si. Queremos trocar 10 pessoas em 10 lugares. 10 fatorial. Ok? Bom, vamos ver então agora aqui uma questão muito importante, que é como é que vocês decidem num exercício, como é que decidem se vão aplicar as combinações, os arranjos sem repetição, os arranjos com repetição ou as permutações. Não é? Então vocês devem fazer duas perguntas ao exercício. Devem perguntar, neste exercício, interessa a ordem? Eu já fui falando disso, conforme apresentei as formas, já fui falando destas coisas. Agora é apenas para organizar. Então vocês têm que saber, interessa a ordem? Desculpa. Há repetição dos elementos? E consoante as respostas que vamos dar no exercício em causa, não é? Vamos utilizar uma combinação, um arranjo, uma permutação. Então, quando é que utilizamos a combinação? Quando a ordem não interessa, ok? Portanto, se estamos num problema em que a ordem não interessa e queremos apenas fazer grupos, então poderemos estar numa combinação. E também não pode haver a tal repetição, ok? Não interessa a ordem, não há repetição. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, selecionar 5 alunos de uma turma de 23 para fazer teatro. Os alunos vão fazer teatro. Neste enunciado não está a estipular para fazer teatro em que um vai ser o lobo mau, o outro vai ser o caçador. Se o exercício fosse por aí, de quantas maneiras então podemos fazer a escolha dos elementos, já pressupunha interessar a ordem, não era? Então já iríamos com um arranjo. Neste caso não, é só fazer os grupos. Vão fazer teatro 5 pessoas, ok, não está a falar de mais nada. Então nós queremos apenas fazer grupos de 5 pessoas. Utilizamos então uma combinação. Não interessa a ordem e não há repetição. Porque lá está, não pode ser a Maria, a Maria, a Maria, a Maria e a Maria. Ok? Os arranjos, quando é que utilizamos? Bom, aqui então resolveríamos fazendo uma combinação de 23, 5 a 5. Poderíamos resolver aplicando esta fórmula. Ou então, no caso do 12º ano, aqui em Portugal, podemos meter na máquina de calcular e a máquina dá-nos logo este valor. O que vocês têm que saber é o significado disto, não é? Quando é que utilizamos então um arranjo? Quando interessa a ordem, sim senhora, a ordem interessa, e quando não há repetição. Interessa a ordem, mas não pode haver repetição. Por exemplo, queremos selecionar 5 algarismos de 0 a 9 para código de um cofre, sem repetir nenhum. Bom, o que é que se pretende neste exercício? Vamos fazer códigos para um cofre, então ter o número 75 origina um código diferente do que o 57. Portanto, se eu trocar dois elementos e no contexto do problema obtiver algo diferente para esse problema, então é porque a ordem interessa. E estamos nesta situação, ok? Não se pode repetir neste caso, porque diz no enunciado que não se pode repetir. Porque se não dissesse, um código de um cofre podia ser o 7777, não é? E então podiam-se repetir, mas aqui não pode, porque diz cá no enunciado. Quando é que resolvemos aplicando a forma, ok? Ou então na máquina de calcular. Quando é que utilizamos os arranjos com repetição? Quando interessa a ordem, sim senhor, e quando, sim, há repetição, podem-se repetir os elementos. Então vejamos exatamente o exemplo anterior, mas agora não tem cá no fim sem repetir nenhum. Se não diz sem repetir, reparem, os códigos de um cofre faz sentido repeti-los, então nós utilizávamos aqui um arranjo com repetição, ok? E fazíamos então esta conta. As permutações, quando é que se utilizam? Quando sim, interessa a ordem, e quando não, não há repetição, ok? Bom, e vocês aqui perguntam, então mas esta é igual aos arranjos sem repetição? Exatamente, é igual. Porquê? Porque uma permutação de n elementos é um caso particular deste. É o caso particular, vamos aqui fazer a dedução, em que temos um arranjo de n a n. Quando nós queremos agrupar n pessoas n a n, se aplicarmos aqui a fórmula n fatorial, n menos n fatorial, reparem que o 0 fatorial dá 1,
E isto vai dar n fatorial. E como é um caso particular, chamamos de um nome diferente, uma permutação, só para ser mais fácil, como é utilizado muitas vezes, ok? Permutação de n. Quando é que se utiliza? Bom, queremos trocar 3 pessoas em 3 lugares. Podíamos fazer um arranjo de 3 a 3 destes, ok? Mas podemos fazer logo uma permutação de 3 que vai dar 3 fatorial e é mais rápido, ok? Bom, então vamos avançar na matéria, ok? Alguma dúvida é só colocarem. Até uma próxima.